Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então tá bom demais, eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Estou passando aqui para deixar mais um estudo para os irmãos, para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Esse é o intuito, crescermos juntos, amém? Em graça e em conhecimento. O nosso irmão e amigo Alexandro Marques, do canal Graça Revelada, beleza? Está trazendo aqui para nós um estudo hoje que o tema é: a graça invalida todo mérito humano. A graça tira todo mérito humano, beleza? E dá a glória a quem devido é, que é a Cristo. Toda honra e toda glória a Cristo, não a homens, beleza? Então, fica com o vídeo, beleza? Eu tenho certeza que vai te ajudar a crescer muito em graça e em conhecimento, amém? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá. Gustavo Miranda falando da graça, deixa seu like e vamos juntos crescer em graça e em conhecimento, amém? É isso aí, mente de Cristo ativada. Pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento e vamos pro vídeo. Meus queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Ministério Graça Revelada e eu sou seu irmão em Cristo, Alexandro Marques, de Ipiaçu, Minas Gerais, para todo o Brasil, falando deste evangelho tão lindo e maravilhoso, o Evangelho da Graça. Quero agradecer a todos vocês, você que é inscrito no canal, você que está chegando, quem sabe pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nós ficamos muito felizes com isso. Lembrando que o like é o termômetro que marca realmente se os irmãos estão gostando ou não do nosso conteúdo, não é? Mas vamos lá então, e o tema de hoje é esse daqui, ó. A graça invalida qualquer mérito humano. Romanos capítulo 4 e o versículo de número 2. Sim, primeiro nós temos que entender que graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o amor dele é imensurável. O amor de Deus é um amor indizível. Nós, como seres humanos, não temos como expressar a profundidade do amor, certo? Então graça é um favor, e esse favor com o qual já nos alcançou, ou já nascemos, melhor dizendo, já alcançados por esse grande amor, como filhos, com a escolha do próprio Deus, porque somos filhos da Jerusalém Celestial, somos filhos da livre, e quando nós conhecemos isso, nós entendemos que a graça, de fato, ela vai invalidar todo o mérito humano. E o que é os méritos humanos? Tudo aquilo que o homem supostamente pratica para tentar agradar a Deus e também possuir ou herdar ou alcançar a sua salvação. E é tudo aquilo que nós aprendemos quando nós estávamos dentro do sistema religioso. O sistema religioso prega assim, ó, vem para cá, Jesus te ama, nós também. Eles dizem assim, Jesus cura, salva, liberta. Eu não duvido disso, claro, ele salva mesmo, ou seja, já salvou. E ainda tem e nos dá a salvação diária, todos os dias, salvação na mente, que é a salvação que todos os dias está alcançando os filhos. Mas uma coisa é, se nós somos salvos, eles nos ensinam que essa salvação está condicionada somente enquanto nós estamos fazendo parte da denominação. Quando nós saímos, perdemos a salvação. Aí o irmão fica 2, 3 meses, ele volta, ele tem, ou seja, o direito de receber mais uma vez essa salvação. Aí o nome dele é escrito no livro da vida e quando ele sai, vai lá, nos céus, o anjo ou o próprio Deus apaga, risca o nome e ele volta de novo. Então é aquele vai e volta. Tá dentro, você tem Deus. Saiu fora, você está com o diabo. Então, a salvação que eles pregam é uma salvação condicionada somente ao local. Só que quando nós chegamos lá, nós vamos aprender que a salvação ela é algo que é o próprio homem
que vai produzir durante o tempo que ele está lá dentro. Percebe isso? Só que em graça, quando nós conhecemos a graça, nós percebemos que a graça nos revela que essa obra de salvação, ela já foi consumada pelo próprio Cristo. Ou seja, ela invalida o esforço humano de tentar agradar a Deus, o ser humano, através dos seus feitos. É por isso que está aí, ó, graça. Essa graça, esse favor imerecido, ela invalida qualquer mérito humano. E para nós entendermos, olha só, vamos já começando lendo aqui Romanos 4 e o versículo de número 2. Olha só, a graça invalida qualquer mérito humano. Romanos 4, 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Então, se Abraão fosse justificado, ou foi justificado, tornou-se justo diante de Deus, por meio daquilo que Abraão produziu, por meio daquilo que Abraão praticou, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Por quê? Porque quando o homem ele promove algo, ele pratica alguma obra, ele se vangloria através do seu feito. Então, quando nós conhecemos a graça e percebemos que a graça é um favor de Deus, ela está invalidando tudo aquilo que o homem pratica, para dizer assim, você foi salvo, você foi alcançado, não porque você praticou, mas é porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus nos alcançou. Vamos então, nós poderíamos aqui discorrer vários os versículos em muitas cartas de Paulo aos seus ouvintes, que nós íamos entender mais e mais. São tantos os versículos dizendo assim que a graça é suficiente. A graça é o favor único e exclusivo de Deus. Olha só, vamos para mais uma passagem. A graça do Eterno nos faz o quê? Gloriarmos em quem? Em nós mesmos? Não, somente nos feitos de Cristo. Olha o que diz em Efésios capítulo 2 e o versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós. É o quê? É um dom de Deus. É um presente de Deus. Olha o versículo de número 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Percebe? Que lá no capítulo 4 e o versículo 2 de Romanos está dizendo, se Abraão foi justificado por meio de obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Aqui no capítulo 2 de Efésios e o versículo 9 diz que essa graça, ou nós fomos alcançados, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não veio de nós mesmos, é um dom, é um presente. Aí ele termina dizendo assim, não vem de obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. E não é isso que nós mais vemos dentro do sistema religioso? Meu irmão, um dia que nós jejuávamos, que nós íamos supostamente pregar um evangelho, e que de evangelho não tinha nada, porque falávamos assim, vamos pregar o evangelho. O cara ia lá e abria no ceguinho de Jericó, no Bartimeu, nos feitos de Davi, nos feitos de Sansão. Isso nunca foi evangelho, até porque evangelho é boas novas. E as boas notícias, nós só entendemos que essa boa notícia só pode ser vinda através da revelação da graça. E é justamente isso que nós estamos entendendo nesse vídeo, de que realmente a nossa salvação, a qual nós já herdamos, já nascemos com essa herança de sermos salvos, sermos filhos, mesmo participando de forma comum de carne e sangue, assim como ele também um dia participou, Hebreus 2,14, nós entendemos que a obra humana, tudo aquilo que o homem pratica, ele pode se gloriar, mas não diante de Deus. É por isso que a graça invalida, porque o trabalho, a obra redentora, ela foi exclusivamente de Jesus. Então,
O homem pode até bater no peito, mas ele não se gloria diante de Deus, porque essa graça está dizendo não. Não foi pelo teu mérito, não foi pela tua força, não foi pelo teu jejum, não foi pelo teu dízimo, não foi por aquilo que você praticou. Meu irmão, como é bom conhecer essas verdades. Vamos para mais uma passagem? Graça foi de graça para nós filhos, para nós os eleitos. Mas para Cristo houve um preço de sangue. Então a graça é um favor imerecido. Não foi por aquilo que nós praticamos, foi de graça para nós, percebe isso? Mas houve um preço pago não por nós, mas por ele, preço de sangue, quando ele deu a sua própria vida lá na cruz do Calvário. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Percebe que nós só vamos entender o que foi nos dado gratuitamente através do Espírito? Esse Espírito que nos traz essa revelação é o Espírito que abre a nossa mente, é o Espírito que abre os olhos do nosso entendimento para nós entendermos que tudo que nós recebemos de Deus é de forma gratuitamente, ou seja, você não tem que pagar nada. É isso que as pessoas não entendem. É isso que deixa as pessoas meio que, sabe, a pessoa fica sem entender. Mas na verdade é por isso que o Evangelho é loucura, mas é loucura para quem perece. Mas nós que temos o Espírito, não o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, ele nos revela todos os dias, abre o nosso conhecimento todos os instantes, dizendo: você é abençoado, você é um eleito, você recebeu tudo isso de forma gratuita. É ele que nos faz entender que nós recebemos isso de forma gratuita pelo amor do Pai. Vamos para mais uma passagem? Então a salvação é um dom, é um presente de Deus. Ela é de graça. Ninguém é salvo pelas obras, por aquilo que ele pratica. Graça, favor imerecido. É um fator revelador do amor de Deus por nós. Olha o que vai dizer em Romanos 5:1 e o versículo 2. O 1 diz assim: justificados, pois, mediante o quê? A fé ou por obras? Por fé. E mediante essa fé temos o quê? Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu voltar aqui. Por que as pessoas estão sempre se vendo em condenação? Por que as pessoas dizem servir a Deus, mas não têm paz com o Deus que elas servem? Um dia ela está bem, um dia ela está mal. Nós também, em graça, somos seres humanos, estamos sujeitos às mesmas coisas, mas uma coisa é certa: nós estamos caminhando crendo não naquilo que nós podemos praticar, não naquilo que nós podemos fazer, mas nós caminhamos convictos e na certeza de que aquilo que é nosso por direito já foi nos dado, e de forma gratuita, pela graça, pelo favor que vem do próprio Deus. Então, meu querido, essa graça ela invalida qualquer mérito humano. Já pensou se a nossa salvação fosse por aquilo que nós praticamos? Quantas pessoas não bateria no peito? Quanto o ser humano ele gosta de, sempre ele sobe num gilete, num sabugo de milho e quer fazer um discurso. O homem é egoísta. O homem, meu querido, quando ele faz alguma coisa, ele quer ser melhor que o outro. É aquela disputa, e não é isso que nós vemos dentro do sistema religioso. Então, chega o pastor presidente, todo mundo bate continência, mas quando o pastor presidente não está, tem o pastor local e todo mundo tem que bater continência. E aí é uma disputa entre os irmãos, quem canta melhor, quem prega melhor, quem faz isso melhor. Por quê? Porque é uma disputa, porque lá
eles só são notados através dos seus méritos, através daquilo que eles produzem. Mas em graça nós percebemos, meu irmão, que nós estamos em um só nível diante de Deus, ou seja, porque Deus não faz acepção de pessoas. E nós entendemos que na graça não existe ninguém melhor que ninguém. Em graça não cabe espaço para o homem bater no peito e dizer: eu sou melhor que o Geraldo, sou melhor que o Júlio, eu sou melhor do que o Chico, sou melhor do que a Joana, sou melhor do que o Zé. Não, o Mané, não. Na graça, tributamos a ele honra, glória e todo louvor. Vamos lá para o versículo de número 2. Então, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, não é por obras. Então nós temos acesso a essa graça pela fé, no qual estamos o quê? Firmes. Nós não estamos abalados, não, nós estamos firmes. Estamos alicerçados, estamos arraigados, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Como é bom conhecer essas verdades. Como é bom saber que a graça de Deus é suficiente. Como é bom entender que nada daquilo que eu produzo vai me fazer melhor que o irmão. A graça de Deus basta. O sacrifício de Cristo, quando a graça me revela que foi feito uma única vez. Hebreus 9:26. Como é bom conhecer essas verdades. Como é bom desfrutarmos com os irmãos dessa verdade. E eu fico imaginando como é que alguém ainda vem aqui e quer questionar alguma coisa com a gente. Meu querido, vamos fazer essa palavra correr. Vamos fazer essa palavra avançar, porque avançar se faz necessário. A graça invalida qualquer mérito humano. Aqui na graça não tem espaço para ninguém bater no peito e dizendo assim: eu já li a Bíblia 12 vezes. Não, não tem isso. Aqui em graça não. Na graça não há espaço para dizer assim: eu sou bacharel em direito, sou doutor em divindades. Meu querido, o teu anel de teologia, o teu canudo em graça, não tem valor nenhum. Em graça, meu querido, o teu grau de escolaridade, a tua riqueza e os teus bens materiais não tem valor nenhum. Não. A tua riqueza não há valor diante de Deus com aquele que não tem, quem sabe, condição de comprar um par de chinelo no fim do mês. Como é bom conhecer essas verdades. Vamos para mais uma passagem? Olha só. Tito 3, 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com quem? Com todos. Todos quem? Todos os eleitos. Olha o 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. O lavar é do Espírito, não é da água. E nós fomos, meu querido, salvos. E ele manifestou essa benignidade sobre nós, não por obras de justiça praticada por nós. A graça invalida todo o mérito humano. As pessoas na religião acham que aquele que tem mais eloquência, ele é melhor que o outro. Porque levantou de madrugada, ele é melhor que o outro. Como se tivesse os xodozinhos de Deus. Quantas vezes eu ouvi isso dentro da religião? Em graça, toda essa mentira, essa barganha cai por terra. Porque a honra e a glória aqui é dada ao nosso Deus. A salvação não é uma conquista humana, e sim. E se assim fosse, Cristo teria morrido em vão. Então, essa salvação não é uma conquista humana. Romanos 9, você pode depois acompanhar aí todas essas passagens aí. Vai falar de Jacó e Esaú. E ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, ou seja, quanto à escolha do próprio Deus prevalecesse.
Olha aí, eu grifei. Não por obras, mas por aquele que chama. Percebe que não é por obras? 12. Já havia uma promessa, fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Olha o 13, como está escrito. Havia uma profecia acerca de Jacó. Amei Jacó, que depois se tornou Israel, porém me aborreci de Esaú. 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Olha o 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, meu querido, a graça, ela invalida toda e qualquer mérito humano. Então não depende do que corre, nem do que quer, mas de Deus que se compadece. Há injustiça da parte de Deus? Claro que não. Houve injustiça da parte de Deus por ele escolher Esaú? Ou seja, escolher Jacó e não Esaú? Claro que não. Não há injustiça. Deus é perfeito. Então, meu querido, não adianta você dizer, eu fiz mais, eu mereço mais. Não, não depende daquilo que você faz. Não depende do que corre. Não depende do que quer, mas de Deus que se compadece. Então, para nós terminarmos, eu deixei essa passagem aí bastante conhecida. Depois você vai fazer lá uma leitura. Você pega do capítulo 9 de Romanos, do versículo 1 e vai discorrendo todo, creio que até quase que o final lá, ou todo o capítulo, você vai entender perfeitamente que a graça invalida todo o mérito humano. Como é bom conhecer essas verdades. Compartilhe esse vídeo e entenda que o que ele fez é suficiente. Graça e paz.